Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Estamos aqui hoje para comentar um pouquinho mais sobre essa diversidade que é a entomologia, dentro do manejo integrado de pragas, e com um convidado super especial, como todos, que passam por aqui. Hoje eu estou aqui com o Joacir do Nascimento. Vou fazer uma rápida apresentação antes dele dar as boas-vindas aqui para vocês. Então, o Joacir, ele é técnico agrícola pelo Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, engenheiro agrônomo pela mesma instituição em 2016. Ele é mestre pelo programa de pós-graduação em agronomia e entomologia agrícola na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias Campus Jabuticabal, a Unesp Jabuticabal, onde ele desenvolveu trabalhos na área de controle microbiano de artrópodos pragas, sob orientação do professor Ricardo Antônio Polanski, doutor pela mesma instituição e orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado. E o Joacir também ele atuou como consultor de tecnologia de aplicação na Alvo Consultoria por mais de 2 anos e atualmente é pesquisador associado na Bayer Crop Science na área de regulamentação e Insect Resistance Management, sediado em Santa Cruz das Palmeiras. Joacir, seja bem-vindo aqui ao nosso 58º episódio do MIP em Dia. Oi, Gabi. Primeiro eu agradecer o convite, o prazer. Acho que a gente já teve uma conversa também, dessa foi bem legal, então é um prazer estar de novo aí. Com certeza. Eu que agradeço a sua disponibilidade, de tempo de estar aqui com a gente, dividir um pouquinho da sua experiência nessa área, do seu conhecimento. A gente vai comentar um pouquinho sobre a sua atuação lá no mestrado, doutorado, mas trazendo também essa experiência hoje no mercado de trabalho, rodando aí, eu vejo que você vai para vários lugares, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Com certeza. E para começar, eu queria pedir para que eu separei aqui alguns pontos, alguns tópicos para a gente tratar, mas eu queria pedir para você comentar um pouquinho, do que você acha hoje do cenário de pragas no Brasil, como é que está caminhando, quais são as perspectivas que você enxerga aí dentro das pragas no agronegócio brasileiro. Eu acho que quando a gente fala de pragas, eu sempre gosto de citar, tem um professor que falava durante a aula, os insetos, eles estão na terra bem antes que nós, então a gente que corre atrás deles, e se a gente vê o panorama atual, a gente, tanto grãos como, fibras, a gente tem muitas pragas que ocorrem na cultura, então, por exemplo, se a gente pega a soja, de 20 anos atrás, quantas pragas a gente tinha registrado, A gente tinha um problema ali com anticárcia, mas de maneira geral a gente tinha uma área menor também de plantio, então a gente tinha algumas ferramentas aí até de controle biológico, uma espécie de percevejo que dava problema, a falsa medideira na época ocorria esporadicamente. Se a gente pega o cenário hoje, a gente vai ter pelo menos 5 espécies de percevejo, pelo menos 5 espécies de lagarta, sendo bem generoso, assim, então só Spodoptera, dependendo da região, a gente tem 4 espécies de ocorrência. Então, a gente vê que o cenário só piora, Então, a gente tendo menos ferramentas químicas, Então, a gente tendo uma restrição para lançamento de novas moléculas, ou seja, tendo que ser, vamos dizer assim, eficiente no controle de pragas, mas com menor residual em alimentos, não tóxico a organismos não alvo, Então, esse é o cenário que a gente tem aí para os próximos anos, eu acredito. A gente tem muitas exigências, do mercado consumidor, da própria legislação, e não é uma crítica, é uma observação mesmo. Sim. Todas essas exigências são, de fato, bem-vindas até, para que a gente realmente melhore o manejo. Mas aí acaba que, se fosse, o cenário só piora, mas para nós entomologistas a gente gosta um pouco desse caos, Com certeza. Tipo, se tudo tivesse fácil, a gente não tinha emprego, Então... Exatamente. É bom para a gente conseguir, para estudar mais e entender exatamente como as coisas acontecem.
E aí, dentro desse cenário, né, das pragas, você comentou um pouco de percevejos, essa diversidade de espécies, e você falou justamente da Spodoptera frugiperda, ou do complexo Spodoptera, né? E aí, falando Uhum. especificamente dessas pragas e mais ali da Spodoptera frugiperda, o que você acha que vai acontecer, né? São espécies que de fato têm um potencial de dano, como é que vai ser o comportamento delas daqui para frente? Como é que você enxerga as espodópteras? Sim, de maneira geral, né, vamos pegar de novo um histórico, né, falando de Spodoptera frugiperda. Ela, se a gente pensar alguns anos atrás, aí ela era uma praga que ela ocorria quase que exclusivamente na cultura do milho, e mais num estágio específico, um estágio específico da cultura, que era o nome que ela ficou até comumente conhecida, que é a lagarta do cartucho, né? Sim. E também, outro ponto importante que vale a pena ressaltar, é o que ela era concentrada nas Américas, né? Então, era uma espécie que ela estava exclusivamente na América Latina e América do Norte, por exemplo. Mas o que mudou do cenário para hoje, né, para os dias atuais, né? Primeiro, ela é uma praga que ela não ocorre mais só em milho, então ela vai estar pensando no cenário agrícola nacional, né, no Brasil, ela vai ter importância muito grande na cultura do algodão, Uhum. aumentou na soja, né, a sua importância e o milho continuou, né. Outro ponto importante, ela acaba não ocorrendo só, por exemplo, no milho na fase inicial, né, na fase, vamos dizer assim, do cartucho. Exato. Ela ocorre, por exemplo, logo após a emergência, né, tendo aquele hábito de rosca que a gente chama, que é um problema sério, porque você está reduzindo stand. E não bastasse isso, a gente também tem reportado o problema dela ocorrendo na espiga. Então, um dano na estrutura direta de comercialização, que é um problema. E a mesma coisa acaba acontecendo, por exemplo, com o algodão. Então, é, é muito corriqueiro a gente ver, por exemplo, nas redes sociais, né, você encontrar uma foto de maçã do algodoeiro com dano de Spodoptera frugiperda, né? Exato. Somado a isso, quando a gente vê as plantas geneticamente modificadas lançadas no mercado no passado aí, as primeiras gerações, né, vamos dizer assim, perderam eficiência, isso associado também à baixa adoção de refúgio, né, que é uma prática muito importante pensando no manejo de resistência, né, então é uma praga que ela vem trazendo dor de cabeça e para os próximos anos aí a gente vai ter bastante trabalho para É, tentar manejar essa praga. com E não certeza. só nas Américas, né, reforçando, né, isso no continente africano, no continente asiático, então hoje ela está amplamente distribuída aí pelo globo, né. Com certeza. Eu concordo, até eu brinco sempre, né, que uma vez perguntaram qual que é a praga, porque para mim, né, qual que era a praga do futuro. Eu falo, gente, eu não sei qual que é a do futuro, né? A gente tem uma diversidade enorme, uma gama de possibilidades enorme. Mas sem dúvidas a Spodoptera, né, o complexo e a Spodoptera frugiperda em si é uma praga que ainda vai dar muito o que falar, né? Vamos dizer assim. Como você Sim, com comentou, no certeza. milho ela tá no ciclo todo, isso, e a gente falou de grandes culturas só, né? Porque se a gente pegar, tem a ocorrência dela em tomate, em cana-de-açúcar, né? Vindo do setor de Sim. sucro energético. E a gente vê, claro, não é nada, meu Deus, olha, tá acontecendo, vamos aplicar específico para a Spodoptera, mas você já vê ela ali se adaptando à cana também. Então, esses pequenos indícios, né, de que ela vai continuar no sistema e ainda vai trazer muito prejuízo pra gente. Só linkando o que você falou, né, Gabi, essa questão de, não chega a aplicar, mas se a gente pensar a soja um tempo atrás, a gente começou É, dessa justamente forma. assim, né, a gente via uma lavoura ou outra, em uma região ou outra, e ela acabou aí se estabelecendo muito bem na cultura, né, então, Com é, certeza. é uma preocupação, na verdade, né, Não dá. fazer- Hoje a gente não faz nada diretamente para ela na cana-de-açúcar, mas, como você bem disse, na soja também começou assim há algum tempo atrás. E aí, dentro fazer- dessa questão de aplica, não aplica, o que a gente tem disponível já para a Spodoptera frugiperda de ferramentas, né? Químico, biológico, o que você pode trazer um pouquinho dentro desse cenário? químico a gente tem algumas ferramentas aí, né, para utilizar, então, o desafio sempre é atingir o alvo, né? Então, por exemplo, quando a gente, vamos dizer assim, perde o que a gente chama aí no dia a dia de time da aplicação, né? Quando você começa a ter muitas lagartas encartuchando, ou seja, entrando no interior do cartucho, falando dessa fase específica, né? Uhum. Você tem uma dificuldade de atingir o alvo.
Então, o que acontece? Às vezes a gente até tem, na maioria dos casos, a gente tem inseticidas eficientes para ela, mas o desafio está em atingir o alvo. E a mesma coisa, né, nesse time, a gente tem também ferramentas biológicas. Uhum. Funciona? Funciona, mas também tem o time, né? De maneira geral, vírus, né? A gente tem vírus comerciais aí que tem um resultado excelente, mas, de novo, a gente tem que voltar lá naqueles conceitos de MIP, né? De você identificar a praga, quantificar ela, e não só em número, né? Mas em tamanho, né? Sim. Porque se você pega lagartas muito grandes, o entomovírus, né? Que é utilizado, por exemplo, falar de produto comercial, um cartugem, por exemplo, ele só vai ter uma eficiência em lagartas menores, né? Então, até terceiro instra, aí você tem uma eficiência muito boa. A mesma coisa acontece com BT, né? E fungos, dependendo do fungo que a gente utiliza. Claro que Com quando a certeza. gente fala de lagarta, a gente acaba falando muito mais de vírus e bactérias Uhum. entomopatogênicas, né? Mas a gente tem fungos aí que ajudam nessa nesse controle. E além disso, também tem as plantas BT, né? Que tem todo o papel importante aí, e aí elas vêm para ajudar, para ser mais uma ferramenta, né? Uhum. Então, a planta BT ela não vai dar conta sozinha, né? E assim como o inseticida, então é um conjunto. Sim. Claro que, pensando em planta BT, qual que é o que a gente falou aqui, qual que é o benefício dela? Ela vai de maneira geral, assim, claro, tem algumas particularidades, mas ela vai expressar, né, a proteína inseticida na planta O inteira. tempo todo. Então, É. então E desde é o legal início, né? isso. É, e você falou aqui, ó, de químico, biológico e plantas BTs, e colocou muito bem, né? Sozinho ninguém vai fazer milagre, né? Então a gente precisa entender mesmo essas ferramentas dentro de uma estrutura de manejo integrado de pragas. E só puxando um gancho que você falou anteriormente, os biológicos, os vírus, bactérias, enfim, de forma geral, eles vão fazer um melhor efeito, vão ter uma melhor ação em lagartas pequenas. A gente consegue já trazer nesse ponto da conversa a importância de entender sobre a biologia da praga, né? Como é que ela se desenvolve. Eu me lembro que até uma vez você comentou a respeito, no terceiro Insta, né, que é o momento em que ela está indo, né, lá pro cartucho e tal. Então, se eu entender essa biologia, eu vou ter um manejo muito mais assertivo, vai facilitar meu trabalho no final das contas, não é mesmo? Sim, com certeza. Não, essa parte da biologia é um fator determinante para a gente entender e como manejar. Claro, tem espécies, né, que a gente já tem mais conhecimento, assim. Então, se a gente pega Spodoptera, a gente tem, assim, querendo ou não, muita literatura Sim. hospedeiros, mais ou menos, o ciclo, né, temperatura, desenvolvimento. Mas tem algumas espécies que têm ocorrido recentemente que a gente não tem tantas informações. E isso aí, às vezes, é onde a gente falta, né, trabalhos como esse. Então, não é importante a gente fazer trabalhos, testa lá, essa dose desse inseticida vai ser eficiente. Só que Uhum. a gente também tem que conhecer o bicho, né, tem que Com conhecer a certeza. praga. Então, isso no final do dia faz uma diferença enorme para a gente. Por exemplo, porque a partir disso, né, qual a temperatura que esses insetos se desenvolve, quais que são os hospedeiros, a gente pode é, ajudar a determinar, por exemplo, se esse inseto chegou no sul do Brasil, por exemplo. Uhum. Ele vai ficar concentrado no sul ou ele vai se dispersar pelo Brasil? Exato. Então, isso é um ponto importante, né? Com certeza. E aí, trazendo para esse ponto da conversa, a sua tese, né? Você trabalhou com Spodoptera junto com produtos químicos, produtos biológicos. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse desenvolvimento para a gente discorrer mais sobre os resultados que você Uhum. obteve. Com certeza. O meu trabalho, ele foi, como você comentou, né, com a utilização tanto de químicos e ferramentas biológicas, né, mas o meu trabalho teve o intuito de quê? Avaliar misturas com produtos que não necessariamente seriam um alvo para Spodoptera. Então, por exemplo, eu tinha um inseticida químico que era recomendado para Spodoptera frugiperda, para controle, por exemplo, mas eu também tinha um inseticida biológico que era recomendado para cigarrinha, mas que no dia a dia esses produtos podem ser aplicados de forma conjunta. E Que aí as eu queria pragas estão saber ali ao mesmo tempo, praticamente, né? isso. São épocas que, por exemplo, pensando no cartucho, na fase inicial,
que a gente comentou ali da Spodoptera de hábito de rosca, são aplicações que também vão ocorrer para a cigarrinha, Aham. que é necessário aquele controle inicial, né? E aí eu queria saber qual que era a influência, por exemplo, se tinha ou não e qual era a influência, por exemplo, da Bovéria, que teoricamente não é um fungo que é alvo, né, para a Spodoptera, Uhum. mas se ele podia ser benéfico, né, pode ter um efeito sinérgico, aditivo ou antagônico, ou seja, prejudicar. E aí os tratamentos foram o vírus, né, Uhum. recomendado para a Spodoptera, com combinação com Bovéria e Cordyceps, né, a antiga Isária aí, né, um produto Uhum. recomendado também para cigarrinha, e a mesma coisa para um inseticida químico que é o clofenapir, né, Uhum. utilizado também para recomendado para o controle de Spodoptera. Spodoptera. E aí a ideia foi justamente isso, ver se esses inseticidas biológicos que são utilizados, né, para controle de cigarrinha, se eles poderiam ajudar, atrapalhar ou não ter influência alguma no controle. E isso é extremamente importante porque vai naquele ponto da questão de compatibilidade, né? E hoje, Com com certeza. esse boom dos biológicos dentro do nosso cenário agrícola, é extremamente importante a gente entender se dá para usar, né, junto, e muitas vezes a gente pensa na mistura químico com biológico, mas entender também essa compatibilidade do biológico com biológico é importante, né? E até É mesmo do importante. químico com químico, isso a gente já faz testes de cauda faz muito tempo. Então, entender como é que eles juntos vão se comportar, como o Joacir comentou. Então, existem produtos que são antagônicos, são sinérgicos, né? Então, vão se ajudar, vão se atrapalhar, não vai acontecer nada. Para empatar, Vai empatar, exato. Então, é muito bacana esse tipo de trabalho. E aí, no final das contas, assim, qual que foi a sua conclusão? Eles se ajudam, eles não se ajudam? Dá para usar junto, não dá? tem casos ali, a gente vai publicar o artigo ainda, né? Uhum. Mas tem casos que ajudou, né? Então, por exemplo, o vírus, é, ele com algumas misturas foram melhores do que outras, Uhum. né? O químico, por exemplo, com Bovéria, a gente esperava que não ia ter um efeito, né, vamos dizer assim, tão bom, né? Ou não ia fazer diferença e na mistura que a gente fez acabou tendo um efeito é, sinérgico, ou seja, quando a gente pegava a mortalidade só da Bovéria e Spodoptera, baixíssima, né? Vamos dizer assim, 15%. Uhum. E aí, quando a gente pegava a... E aí a gente fez aquela questão da estimativa de CD50, né? Ou seja, a gente determinou uma dose ali para matar mais ou menos ali 50% da população e quando a gente pegava o clofenapir, por exemplo, matou ali 52 e quando a gente juntou os dois deu próximo a 80. Então, Caramba. é um efeito bem sinérgico, assim, e era um resultado que a gente não, realmente não esperava. E aí, é um resultado interessante, por quê? Porque a Bovéria entra muito ali no manejo do produtor como uma ferramenta biológica para a gente, vamos dizer assim, aumentar o intervalo entre uma aplicação e outra, né? Então, ou Perfeito. seja, a gente usa vários produtos aí para com efeito de choque, né? Então, acefato, outros produtos aí muito bom, etiprole acaba entrando como opção, as Uhum. sulfoxamidas, né? Mas também tem a opção biológica que é para a gente, às vezes, lá no final, acabar tirando uma aplicação, né? Que para o Sim. produtor acaba sendo econômico, né? E é isso, né? A gente às vezes a sinergia desses produtos aumenta uma eficiência ali, uma eficácia, na verdade, pontual, mas também dá um famoso residual, né, mais longo, e a gente consegue organizar melhor até o operacional, né? Porque no final das Sim, com contas, certeza. muita coisa a gente não consegue fazer. Não é porque o produtor não quer, mas às vezes o operacional fica inviável. Então, quando a gente consegue aumentar, né, a ação desse produto, dessa mistura, no caso, né? É bem interessante nesse aspecto. Que legal. E, E no caso você fez o seu trabalho, não foi um trabalho a campo, né? Foi não, laboratório, como é que foi? não, laboratório. Certo. Foi E laboratório. você, desse trabalho, a gente consegue tirar uma metodologia para fazer esse tipo de avaliação? É isso que eu ia até linkando com aquilo que a gente falou, né? Ah, agora tem as misturas, né? Então, se a gente pensar lá em final de 17, início de 18, né? Saiu a legislação que pode misturar, né? Sim. Perante o governo pode misturar, mas eles, de maneira geral, eles Como falaram é que fica? pode misturar a responsabilidade do engenheiro agrônomo, mas e aí como é que faz os ensaios, Sim. Não tem né? muita coisa estabelecida, né?
Não, tem muita metodologia estabelecida. A gente tem algumas metodologias, vamos dizer assim, in vitro, mas nem sempre a resposta, né? Então, dá para dar um indicativo, mas dependendo da situação, não é a melhor resposta. Sim. E a gente, se a gente fala, você está no Mato Grosso, né, Gabi? Você sabe que a região da 163 ali, e Mato Grosso e É, várias regiões, o quê? A gente às vezes vai misturar o biológico com o químico, aí já entra o fertilizante foliar, aí já tem um é uma adjuvante. mistura enorme. Tem muita coisa. No final do dia, se dois ou três funcionar, a Já gente já valeu. tem, dependendo da situação, já tem um ganho enorme, né? Sim. Mas é claro que não é que eu, só para deixar claro, não é que eu sou contra a mistura, é que a Claro. gente tem que achar metodologias para validar isso, né? Para chegar no produtor com um método que, ó, essa mistura aqui com tantos produtos vai te ajudar, essa aqui com esse produto talvez não seja interessante. Porque no final do dia ele não vai conseguir fazer as aplicações separadas, né? Sim. E assim, eu considero de extrema importância trabalhos nesse aspecto, porque infelizmente o que nós temos visto, né? Não sei se você concorda comigo, mas o que eu tenho visto é que muitos desses resultados de compatibilidade que são feitos ali, na placa de Petri o fungo cresceu ou não cresceu, não é o que está sendo refletido lá na lavoura. Né? Então a gente fica com aquele pé atrás. Aí tem. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dos biológicos, eu sou super a favor, eu sou Sim, entusiasta dos biológicos, mas tenho visto, talvez, né, por parte em alguns, não dentro do setor, mas algumas empresas, enfim, alguns profissionais, que sim. eu sinto que a gente não tem tanta segurança, por exemplo, para falar, não, pode usar esse fungo entomopatogênico com esse fungicida químico. Já fico assustada, né? Mas É, pode. justamente. Que metodologia está sendo feita, né? Está sendo utilizada para assegurar isso para o produtor. Então são pontos importantes da gente discutir, né? Com certeza, é. Principalmente esse método in vitro, dependendo da situação que você faz, você vai criar um ambiente muito favorável para o fungo. Que Ele no tá ali campo, protegidinho, a né? gente vai trabalhar com temperatura de muito superior, umidade relativa baixa, que, por exemplo, para fungo, sozinho já às vezes já é um limitante. Então, imagine se você mistura isso Com certeza. numa mistura incompatível, né? Vamos dizer assim. E aí, no final do dia, às vezes é tomar cuidado, porque às vezes é mais vender o produto do que vender a solução, né? Então, Exato. isso é um problema. Infelizmente. A gente vê muito. Mas enfim, estamos evoluindo. Eu fico super feliz Com de certeza, ter os biológicos já no cenário, né? Como uma ferramenta. com Não é certeza. nem mais assim, eu gosto de biológico, não gosto de biológico. A gente já entende que são de Gente, fato ferramentas que a gente utiliza para o manejo, né? Não só dos insetos, mas vindo aí para outros grupos, nematóides, é mais que realidade. com certeza. Então é muito, É, muito interessante. E eu queria te perguntar mais um ponto, que eu tive até, né, o prazer de assistir uma parte da sua defesa, não consegui assistir tudo, mas uhum, aí você comentou um pouquinho sobre o sistema de defesa dos insetos, né? Qual foi uhum. a relação desse ponto específico da entomologia com o seu trabalho? Como você pode resumir para a gente esse sistema de defesa, ou esse sistema imunológico, né, dos insetos? Uhum. O sistema aí, vamos dizer assim, de defesa do inseto foi onde a gente tentou investigar, né, vamos dizer assim, se aquela mistura era sinérgica, era, vamos dizer assim, aditiva ou antagônica. Então, porque se o inseto, vamos dizer assim, desenvolveu, né, ou alterou o sistema imune, provavelmente aquela mistura ela pode ter ou ter um efeito sinérgico ou antagônico, e aí a gente tentou avaliar isso. Uhum. De maneira geral, voltando à sua pergunta, né, como que o inseto se defende, né? Tem várias maneiras de ele se defender, né? Então, se a gente pega de primeira, é o tegumento, né, o exoesqueleto. Então, é aquela cutícula, aquela camada ali vai proteger o inseto. Então, é uma maneira. Então, quando ele vai ingerir, por exemplo, um inseticida, né, a gente tem também no estômago a questão de produção de enzimas salivares, né. Então, tripsina é um grande exemplo aí. Quando a gente vai para lagartas aí, né, a maioria aí tem mais de 60% das enzimas são à base de tripsina, então Uhum. são responsáveis por degradar isso. Então aí a gente já tem duas maneiras. E a gente também tem o sistema imune, né, que tem algumas subdivisões aí, né,
Mas se a gente pega que eu acabei estudando, trabalhando, né, na minha tese, a Uhum. gente tem principalmente o humoral e o celular, né? Então, o celular, ele está aliado a hemócitos, né, que são células de defesa que podem atuar de diferentes maneiras para retardar uma infecção, né? Então, por exemplo, um exemplo, fagocitose. Então, ou seja, dependendo do tamanho da molécula que a gente está trabalhando, aquela célula consegue isolar. Uhum. Mas dependendo se ela for muito grande, a gente já tem que encapsular. Então, são várias células que vão se juntar para isolar. Então, isso, por exemplo, o encapsulamento ele é uma análise que a gente observa muito, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com parasitismo. Sim. A ideia isso é muito comum em diatreia, por exemplo, né, com os ovos de dicotese. Então, a ideia da lagarta é sempre tentar, né, isolar aquele ovo. Só que aí é um Exatamente. caso que, né? E a gente também tem o sistema humoral, que aí também através de enzimas que vão degradar também ou cadeias de carboidratos ou outras moléculas, né? E a gente tem, por exemplo, fenoloxidase, lectinas, aí são vários Os exemplos. trava, E os aí trava-língua, né? sim, são vários. E aí o meu trabalho, a gente avaliou as expressões dessas diferentes enzimas, né? E, por exemplo, encapsulamento, com aquelas misturas, aumentou ou diminuiu? E Entendi. assim, pensando no sistema de defesa do inseto, assim, para a gente simplificar, uma ferramenta muito importante para a gente entrar no manejo de resistência é a questão do uso de vírus, né? Foi o tratamento que mais, que a gente fala, modulou, né? Ou seja, Uhum. alterou o sistema imune do inseto. Então, é importante que a gente tenha, por exemplo, um inseticida que vai ter uma influência, né? Vai ter uma atuação no sistema imune, é importante que a gente também tenha um inseticida que vai atuar no sistema nervoso, né? Então, aí a gente tem vários outros exemplos. Aí a gente, aliado a isso, tem uma planta BT. Então, Sim. de novo, né? Se a gente volta lá no conceito do manejo integrado, não é uma ferramenta no final do dia que vai resolver, né? Então, são um É um conjunto de várias conjunto. ferramentas. Perfeito. Eu acho muito interessante essa questão do sistema imune, né? E tem controvérsias, né? Tem pessoa que fala, é errado falar sistema imunológico porque não tem plasticidade, não tem um aprendizado e tal. Enfim, a gente entra nos pormenores, mas Sim, de fato a gente percebe, o seu trabalho mostrou isso, né? De uma forma muito legal também, que de fato os insetos se defendem, seja pelo tegumento, por enzimas, por outras propriedades, né, do sim, organismo, e o quanto isso é importante. Igual você falou, não, a gente tem um inseticida biológico, por exemplo, que vai modular esse sistema. A gente tem outro que atua no sistema nervoso. Então, essas combinações fazem com que o manejo fique mais eficiente e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer um manejo de resistência, né? Combinando essas diferentes ferramentas. Porque com resistência certeza, hoje é um problemaço. Então, quando a gente fica com ali, certeza. olha, veio esse produto. E geralmente acontece, né? Eu gosto de plantas BT. Nossa, vieram para o mercado. Aí todo mundo usa disparado. Daqui 3 milho acontece muito rápido, né? 3, 4 anos já tem casos de resistência. Então é importante fazer essa Justamente, junção para a gente conseguir manejar a resistência também, né? com certeza. E aliado também a gente preservar essas moléculas, né? De novo, pensando nas moléculas químicas, né? Com Claro, a certeza. gente vai ver, de novo, a gente acaba, até pela nossa história, acaba gostando bastante de biológico, né, Gabi? É uma ferramenta aí que nos próximos anos, com Vai certeza, crescer muito, já né? é uma realidade, mas vai entrar para mais alvos, né, vamos dizer assim. Então, é Sim, um mercado aí que, me corrige se eu estiver errado, mas capaz. é um mercado que cresce aí 30% É, por ano, em então média, né? é bastante significativo. A gente vê o número de empresas que estão entrando no mercado brasileiro, né? Só que, de novo, ela não vai resolver todos os casos, né? Então, a gente vai precisar ainda ter ferramentas químicas, né, inseticidas químicos para alguns casos. Então, vai ter condições que a condição climática não vai permitir a gente aplicar um fungo. E aí vai de novo linkando isso o tamanho do Brasil, né? Então, Sim. uma coisa é a gente aplicar um fungo para controle de percevejo do arroz em Santa Catarina, por exemplo, que é uma condição que favorece o fungo. Uma outra coisa é a gente fazer essa mesma aplicação lá no Tocantins. Ah, Então, isso tem duas realidades diferença, né? totalmente diferentes, exato.
E aí, enquanto você falava, né, não é mais uma vez, não é uma ferramenta isolada e tal, eu falei, acho que eu vou até criar um slogan, vou lançar aqui nesse episódio, ó. Não existe milagre, existe manejo, né? Não Com adianta a gente certeza. colocar todas as fichas numa única ferramenta, porque o negócio é fazer a integração e aí dá certo, né? Joacir, um bate-papo super legal, o tempo passou aqui super rápido. Eu vou pedir, então, partindo para o final do nosso episódio, né, depois de toda essa explicação, já vou deixar o convite para você voltar depois que os artigos estiverem publicados aí dos trabalhos, para a gente Com comentar certeza. mais uma parte mais técnica mesmo, né, falar até dessa Uhum. questão do sistema imunológico, que eu acho super interessante, mas pedir para você deixar um recado aí para os nossos ouvintes, que são alunos, produtores, consultores, enfim, tem gente de tudo quanto é tipo aqui nos ouvindo. Eu acho que para começar essa questão da mistura, né? Então, tipo, tomar bastante cuidado, né? Não é que não vai ter nenhuma mistura de, que nem o exemplo, linkando com o que você falou, né? Um fungicida com um fungo entomopatogênico. Não é que não vai ter exemplos que vai ter Que vai dar compatibilidade, certo. que vai dar certo, mas, né? Não é todos os exemplos que nem vem se Sim, trabalhando, né? tem Então, que tomar cuidado. tem que tomar cuidado. E o caminho, né, para, de novo, é a integração, né, das ferramentas. Então, que a compatibilidade vem para isso. Então, a gente, primeiro, entender como que esses produtos vão trabalhar de forma isolada e em conjunto, Uhum, para a gente, no final do dia, fazer a melhor recomendação, né, para a gente acabar não queimando, né, com certeza. uma tecnologia, por exemplo, né? Então, por exemplo, fungo não dá certo. Mas por quê? Às vezes eu misturei com um fertilizante foliar lá que levou o pH da minha cauda para um nível ácido. Nossa, Então, o que vai então é o acontecer? fertilizante foliar que é ruim? Não é que é ruim, é que o produto ele foi posicionado de maneira De errada. maneira Então, errada. Exato. tem outro slogan que dá para lançar que é que não tem produto ruim, né? Tem produto mal Tem posicionado, né? produto mal Então, posicionado. Boa. isso é importante a gente deixar, né? E a mensagem final não é toda mistura de biológico com biológico que dá certo, então esse trabalho nosso acaba mostrando isso Uhum, e cuidar com essas recomendações de mistura, essas cegas aí, utilizando métodos que às vezes não reproduzem o que ocorre no campo. perfeito. Ótimas mensagens, ótimo bate-papo. Mais uma vez, agradeço muito. Vou deixar aqui na descrição do episódio, né, os seus contatos. Se você quiser falar, por favor, onde é que o pessoal te encontra para te seguir, para aprender mais com você ou para entrar em contato sobre o seu trabalho? Acho que pelo Instagram, né, Joacir com dois Is, que Joacir não tem muitos por aí, né, Gabi? Então, Não, vocês vão achar mas é fácil. Joacir acha fácil, é Joacir do Nascimento. E, e aí também, acho que talvez você pode talvez colocar o link do trabalho também. Legal. Acho que ajuda, Boa. né, para quem se interessar, e aí fico à disposição aí também. Perfeito, Joacir. Vou colocar então na descrição do episódio. Super agradeço o seu tempo. E para vocês também, nossos queridos ouvintes, agradeço a companhia em mais um episódio. Nos acompanhem. Para você que não segue ainda, né, o nosso canal no YouTube, no Instagram também, sigam, deem o like, né, ativem o sininho e acompanhem todos os episódios que são sempre programados, né, e feitos com muito carinho, com convidados como o Joacir. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o MIP em Dia.